grande ajuda, tá certo? Porque sempre recordar o passado é bom, tá certo? Porque só a gente se presente, porque, né, alguém fez lá atrás, entendeu? E o Tomé foi um pilar para nós aqui também, aqui no Vale, aqui no Templo, né? O André Luiz, né, que é o nosso coordenador do Estado de São Paulo, e hoje também é o conselheiro do SET, né, da CGTA. Vim aqui hoje para nos trazer essa palestra, toda essa informação, para que a gente possa estar seguro dos passos que nós vamos ter da agora em diante. Eu agradeço de coração a presença de todo o povo Maruí, o povo também que está aqui também somando conosco, em missão do povo Maruí, e assim o povo de São Carlos também que está aqui também conosco, né? E assim só Jesus, o Pai Santa Branca, possa nos ajudar para que a gente possa continuar nessa missão, nessa união. Eu só, meus mestres, eu não tenho como fazer nada, mas junto com vocês, com certeza a gente segura essa corrente, esse trabalho, entendeu? E assim nós vamos ajudar aqueles que Deus nos permitiu, né, na nossa missão, no nosso sacerdócio. Salve Deus, o André Luiz agora tem palavra. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Nós que agradecemos por essa oportunidade. É sempre muito bom estar num templo com esse ambiente que vocês já formaram. Mas para a gente ter aquela garantia, nós vamos convidar o adjuntariata, na força bendita do seu ministro, para somar conosco e ajudar mais ainda na formação desse ambiente e a gente poder começar essa palestra. Boa sorte, mestre Ariata. Salve Deus. Salve Deus. Jesus divino e amado mestre, ó Simiromba, meu pai, grandioso e bendito ministro Ajarã, grandioso e bendito ministro Ajuvano, grandioso e bendito ministro Maruí. Salve Deus, minha mãe Água, Quataí 108, que os seus olhos benditos registrem esta manipulação de amor. Ó grandioso ministro Ariata, que tua força bendita de luz e de amor nos alcance e nos ilumine na realização deste trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por este trabalho, eu, Jaguar Mestre Luz, da falange de sublimação do povo de Araúz, na ordem do ministro Olivan, eu, adjunto Ariata, Quataí 108, herdeiro Triada Arpásios, sétimo raio adjuração Arcanos, rama 2000, mestre Eduardo, presidente do Amanhecer de Salto, São Paulo, com os poderes de Olum, na linha deste amanhecer. Tem meu Deus e ministro Obatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre e instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, fadeiro verde rangier. Barra barra, reino central, turno rei. Na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro noturno a jouros, partirei nos três reinos de minha natureza, com barra, zero barra, do meu terceiro sétimo. No quinto ciclo iniciático, seguirei sempre, com barra zero, barra zero, barra x, barra,
em Cristo Jesus, e tenho por aberto esta palestra doutrinária, pedindo a Ti, Jesus, divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Deus, meus irmãos. Aqui tinha uma folha de papel em branco. Eu comecei a escrever umas coisas que estão vindo e não para de vir, e eu não paro de escrever, e a folha em branco já era, e é melhor não escrever mais, né? Porque senão o tempo não vai ser suficiente, né? Agora há pouco veio o Edu terminando de falar, veio na minha mente a importância das ninfas. Eu olhei aqui as ninfas e lembrei das coisas que a tia nos falava. O que adianta a gente escalar os comandantes para a corrente mestra se as ninfas não vierem? O que adianta quando a corrente mestra começar, a gente ter 3 comandantes sentados aqui, 3 faróis sentados ali, um comandante da mesa esperando dar meio-dia? Imaginem a tensão da quarta-feira, depois no sábado, no domingo não, que abre às 18 horas, vamos tirar o domingo, a tensão da outra quarta-feira, a tensão do outro sábado. Quando passar o mês da implantação, vai vir o segundo mês, vai vir o terceiro, e daqui a pouco a gente vai começar a ficar cansado. Mas se a ninfa vier, a gente vai poder abrir a linha de passe de manhã, a gente vai poder abrir uma mesa à tarde, às 15 horas. Então não é se preocupar só com os comandantes e com os mestres dos faróis. A presença da ninfa e do mestre Lua traz o encanto da corrente mestra. Bom, mas vamos voltar, né? Vamos começar. É porque é muita coisa. Nossa doutrina, ela é de uma riqueza absoluta. É de uma riqueza absoluta. Essa doutrina foi trazida, acho que tem um fio aqui meio. É aqui. Salve Deus. A nossa mãe, com a Thaís 108, mãe de todos nós, trouxe essa doutrina, e na época, quando ela começou esse projeto, ela não sabia sobre corrente mestra. Ela nem sabia direito quem era o pai Seta Branca. Ela não sabia quem era a mãe Yara. Simplesmente ela foi começando uma obra que foi se apresentando para ela, meio que contra a vontade dela, e os mentores todos, conhecendo o gênio daquela nordestina, de 1,58 m, sabiam que, primeiro, não poderia ser diferente. Se ela fosse mais enfraquecida, se ela fosse mais manhosa, ela não ia conseguir trazer essa doutrina que hoje nós conhecemos. Então tinha que ser aquela mulher, daquele gênio forte, aquela nordestina aguerrida, já com 20 e poucos anos, viúva, com 4 filhos, e que se manteve firme numa conduta moral, batendo fotografias, sobrevivendo da venda de fotografias, dirigindo caminhão, para poder chegarmos até hoje. A doutrina se apresentou para aquela católica de uma maneira impulsiva, de uma maneira que ela não teve muitas opções, ela teve que aceitar. Foi conhecendo os seus encantos, os seus poderes, a sua mediunidade no dia a dia da vida. Procurou ajuda de religiosos mais experientes, procurou ajuda de padres, procurou ajuda de toda a natureza. Ninguém podia ajudá-la, ninguém conhecia aquela mediunidade. Hoje nós temos o nosso instrutor. Acontece uma coisinha diferente, a gente chega aqui no domingo e procura o nosso instrutor de desenvolvimento, o nosso instrutor de iniciação, de elevação, de centúria. A gente procura o nosso adjunto. E ele tem uma palavra, ele tem uma explicação. Se muito ele não souber, ele te apresenta um preto velho no trono e você conversa com um preto velho. Ela não tinha nada disso. A mediunidade dela era por fonia. Ela se deitava, repousava o corpo físico, saía do corpo de forma consciente e ia aos lugares e falava. Então as pessoas que estavam ao redor do corpo sabiam que ela estava num lugar vivendo aquela situação.
Não existia um celular para se gravar, não existia uma filmadora, o gravador de rolo nasceu muito depois. E nem se pensava que era importante gravar aquele fenômeno espiritual. Foi assim que se descobriu que ela estava num circo no Rio de Janeiro, que morreu mais de 200 pessoas incendiadas. Foi assim também que descobriu-se que ela estava no Joelma, aqui em São Paulo, ajudando as pessoas que morriam, que se jogavam pela janela. Mas foram descobrir isso 3 dias depois, quando saía na televisão o incêndio no Joelma. Era lá que ela estava, porque ela falou sobre isso. Era assim que funcionava. Imaginem a dificuldade que era. E tudo isso ela venceu para trazer essa doutrina. Uma senhora, para tocar o coração dela, apareceu para ela numa cadeira de rodas, vendendo flores numa estação de trem. Tia Neiva se encantou. Uma senhora numa cadeira de rodas e trabalhando, vendendo flores. Perguntou o nome dela, ela falou que era Etelvina, e ali travou-se um diálogo muito amistoso entre aquelas duas senhoras. E ela passou a respeitar aquela senhora da cadeira de rodas, e a senhora da cadeira de rodas passou a colocar mensagens no coração daquela durona nordestina. Ela ouvia aquela senhora, e a senhora trazia mensagens maravilhosas e germinava naquele coração. Sabem quem era essa senhora? Mãe Ara, que se materializava para ela. Se ela dissesse, eu sou Mãe Ara, esposa de pai Seta Branca, um 7º de nosso Senhor Jesus Cristo, não chegaria no coração dela, não. Então ela chegou nessa linha de raciocínio. A tia Neiva foi saber que aquela senhora era Mãe Ara muito tempo depois. Pai Seta Branca era um cacique Pena Branca, que chegava, trazia as mensagens, ajudava os filhos, incorporava, dava mensagem para os filhos, dava uma dorzinha de barriga, pedia-se a presença daquele caboclo. Ele chegava. Por que o Pai Seta Branca hoje precisa de uma corte para chegar, né? Pai Seta Branca a gente não incorpora em casa, a gente não incorpora no templo. Ele pode até chegar, a casa é dele, mas nós não colocamos um aparelho sentado numa cadeira e pedimos a presença do Pai Seta Branca, porque ele conquistou um determinado espaço e hoje os ministros é que estão fazendo o trabalho que o pai fazia naquela época. É uma escala evolutiva, é esfera sobre esfera. Então tudo isso é encantador quando você para ver que o tempo não para e a doutrina não para. E essa doutrina ela é de um dinamismo que nós não temos ideia. E todas as vezes que vocês puderem fazer uma prece, peçam sempre a Deus que te dê sabedoria para discernir justamente isso, que a doutrina evoluiu e eu estou passando de um estágio para outro, mas eu não estou alterando a essência dela. A essência desta doutrina iniciática não pode ser alterada, ela tem que permanecer a mesma, sob pena de não alcançarmos o que pretendemos quando abrimos um trabalho. Então vamos conhecer os estágios dessa vida nossa mediúnica, né? Esses estágios nasceram justamente com tia Neiva. As coisas foram chegando para ela devagarzinho, ela reunia gente, muitas vezes ela sentava num banquinho de pedra que tem lá no Templo Mãe, no farol, no radar, tem um banquinho de pedra à direita, e ela sentava ali para fazer palestras. Às vezes ela sentava também onde eu estou sentado. A fita dela tinha os 2 símbolos, do aparai e do doutrinador, e ali ela trazia aquele encanto e distribuía para todos que estivessem em sintonia. Vocês entendem essa palavra, sintonia? Sintonia de rádio, sabe sintonia de rádio? Vamos sintonizar na Transamérica. O que você tem que fazer? 1, ligar o rádio. 2, girar aquele botãozinho dos rádios antigos, era dial, né? Chamava dial, aquele tinha um ponteiro, e sintonizar na 95.7, faz de conta que é 95.7. Pronto, a rádio falava, você ouvia. Se você tirar da 95.7, a rádio desligou ou você deixou de ouvir? Entenderam a diferença? Os mentores estão sempre aqui
Nossos mentores estão sempre falando com a gente, projetando, mas nem sempre a gente está ouvindo. Se a gente entra por aquela porta e não se mediuniza, nós não vamos ouvir. Se o Bezerra, a Ivone, maiores autoridades desta casa, não estiverem bem, ele não vai escutar o ministro Maruí para passar para vocês a mensagem do ministro Maruí. Ele vai passar a mensagem do homem Bezerra. Ele tem consciência disso. Nós todos temos que ter consciência disso. Existe o André Luiz e existe o adjunto Juvano. Então, se eu entrar por aquela porta, for até o ministro Maruí, pedir a ele permissão para fazer essa palestra, for até o Pai Santa Branca, pedir a ele para ser instrumento da espiritualidade e acreditar nisso, eu consigo. Eles chegam, eles projetam, eles me dizem o que é que eu tenho que falar, porque não que eu queira falar sobre aquilo, mas porque precisa. Talvez a grande dúvida sua, o seu mentor veio e buzinou no meu ouvido, fala sobre tia e o mestre elevado. Aí eu anotei aqui, tia e o mestre elevado. Eu não sei porque eu anotei, mas isso veio muito forte. Talvez tenha sido não o ministro Maruí ou o ministro Juvano, mas o seu mentor, porque isso vai fazer uma grande diferença para você. Mas isso, eu não sou diferente do Eduardo, do Lobo, do Bezerra. Todos nós somos assim. Nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Eu hoje vim aqui fazer uma palestra. Supõe-se então que vocês vão aprender, mas eu também vou aprender. Eu vou aprender com a própria palestra, eu vou aprender com a postura de vocês, e é isso que a tia queria dizer com mestres ensinando a mestres. No dia que você muda essa contagem, você perde a sintonia, a conexão, o 95.7, e aí passa a ser uma coisa horizontal. Eu conheço grandes mestres que estão se perdendo dentro desta doutrina porque estão ouvindo o mentor errado, sintonizaram na rádio errada, estão se perdendo. São vários grandes adjuntos. A tia Neiva se referia a esses mestres, em especial os doutrinadores, como falsos profetas. Então nós temos que nos vigiar, tomar muito cuidado. A tia Neiva pedia que a gente formasse no céu. Então o céu está aqui, os mentores estão aqui, mas eles não conseguem chegar se a gente não formar uma sintonia. Por exemplo, eu posso pedir para vocês todos mentalizarem nesse instante nossa mãe com a Thaís 108. Imaginar aquela senhora e toda a luta de uma época distante para trazer tudo o que nós conhecemos hoje. Se você, por uma fagulha de segundos, levar a tua mente até ela, todos nós formaremos um ambiente e ela se faz presente entre nós. Ela chega e você sente. Porque eu me acho filho dela, mas você também é filho dela. Eu amo aquela mulher, mas vocês também amam. Tem muitos de vocês que amam mais do que quem conheceu ela. Entenderam? Não tem mágica. É formar o ambiente, é formar a sintonia. Não existe mágica. Mestre, eu estou doente, me cure. O médico diagnosticou câncer. O senhor me ajuda a me curar? Não tem mágica. O câncer foi pedido por você. Não vamos falar câncer, vamos falar elítrio. Aquele espírito foi pedido por você. A essência da sua encarnação é aquele espírito. Ele apareceu, chegou a hora dele, ele despertou. O que você vai fazer? Fazer um trabalho? E numa casa que oferece uma garrafada, que você toma garrafada e se cura? Tem muitos jaguares que fazem isso. Procurar simplesmente o médico e dizer: doutor, arranque este caroço, é um tumor, foi feita a biópsia, é maligno.
e ele arranca. Você está pedindo, ele fez todo o pré-operatório, fez todos os exames, você está bem, ele arranca. E você está cuidando só da estética. Você não cuidou do espiritual. Então, tudo isso envolve a corrente mestra. Tudo isso envolve esta doutrina. Você tem que ir no médico. A lei física que te chama razão é a mesma que te conduz a Deus. Mas você tem que cuidar dele aqui, porque ele é a essência da sua encarnação. Mestre, eu não concordo, eu vou só no médico. Então aí nasce a metástase. Já ouviram falar nessa palavra? Você arranca o caroço, mas ele esparrama por todo o seu corpo, porque é a essência da sua encarnação. E se não vier a metástase, você não sai da mesa cirúrgica. Deu para entender? Não é punição divina, você pediu. Essa consciência é que nos torna fortes, é que nos dá o entender por que eu estou aqui, porque eu saio de casa, rodo 160 quilômetros, acabei de rodar, mas ontem foi ele que rodou, lá em Itapecerica, para vir aqui fazer uma palestra, daqui a pouco eu entro no meu carro e volto mais 160 quilômetros. Se você falar isso lá fora, eles vão dizer, você é doido? Mas eles deram a gasolina, eles pagaram, quanto você ganhou? Vocês estão entendendo? Porque a mente humana não alcança. Tudo isso, para eu fazer tudo isso, eu tenho que ter esta consciência. Vamos pensar em vocês que moram aqui ou que dão assistência ao Templo de Limeira. Vocês vão sair de casa e vão vir para cá. Não para atender ao Bezerra, não para atender a Ivone, não para demonstrar para alguém que você tem força, não. Vocês vão vir para cá para ajudar numa obra que tem um grande patrão, um patrão maravilhoso. Eu preciso achar de novo esse áudio da tia Neiva falando sobre esse patrão. Nós temos um patrão, é o nosso chefe, é o camarada que paga para nós um salário muito bacana, que investiu alto na gente, que descobriu a gente adormecido, tirou a gente do sono, 100 anos de sono, e nos deu a oportunidade de estar aqui, com esse uniforme, manga arregaçada, ajudando essa doutrina a ser implantada no coração do homem. Quem é o nosso chefe? Não é o Pai Santa Branca, Jesus. Pai Santa Branca, Jesus chamou o Pai Santa Branca e dizia, eu preciso de você para despertar essa tribo. Ai, Pai Santa Branca, mas eu vi entre eles ainda rabo e chifre. E Jesus, eu quero todos. Vista uma roupa de cordeiro naqueles que ainda têm chifre, mas eu preciso de todos. Não fica ninguém para trás. É linda essa história. Aí a tia fala nesse áudio sobre o chefe. Não vamos esquecer nunca do nosso patrão. Para ele não tem causa impossível. Então ele chamou ele, aquele tem os sétimos também dele, que trabalham nessa grande missão. Ele também pediu ajuda aos ministros. Foram os ministros que nos despertaram desse sono de 100 anos. Foram os ministros que nos doutrinaram e que nos explicaram que nossas patentes, general, as patentes, vocês entendem patentes? Que nós já tínhamos na conquista da espada, teria que ser reconquistado na luta bendita do amor e da cura desobsessiva. E eles nos doutrinavam, e a gente dizia, não, eu já sou Rama 2000. Como você quer me mandar de volta como um 7º raio autorizado? Aí ele descansava, a gente dormia mais um mês. Depois ele vinha, e quando a gente vai doutrinar na mesa, como é? 1 minuto, você faz a puxada da doutrina, faz o batalá e quer que o Espírito vá embora. Nós levamos 100 anos, até que um dia a gente aceitou essa missão que nós temos hoje. Vocês estão entendendo? Nossa tribo é terrível, mas é a única que ele enxergou que teria sucesso nessa missão. Vocês estão entendendo? Nós somos especiais, por isso nós estamos aqui. Por isso nós somos respeitados no plano espiritual, nós somos conhecidos nos mundos encantados por essa arma que nós estamos usando. Nós somos muito respeitados no plano espiritual. Agora, quanto mais conduta, melhor, né? Aí são outros valores. E assim,
essa mãezona trouxe essa doutrina que nós não conhecíamos. Apresentou-se para nós, então, uma tal de uma força evangélica, que tudo podia. Comandante abriu os trabalhos aqui assim: eu, obreiro da vida eterna, missionários da luz, tinha uma palavra que falava, caminheiro da vida eterna. Pedia permissão a Pai Zambô, Pai João, tenho por aberto este trabalho de trono, e abria, e o preto velho vinha, e a princesa vinha, e a cura acontecia, mas com limitações. Alguns cobradores nossos eram libertados, alguns elítrios nossos eram libertados. Daqui nós íamos para a mesa evangélica, que era retangular, não era triangular. Depois nós íamos para a linha de passe, a cura evangélica, e depois a linha de passe. E o Pai Seta Branca, à medida que a gente ia evoluindo, foi trazendo mais trabalhos, até que chegou num ponto que não dava para trazer mais, porque a força evangélica só conseguiria curar até ali. Vamos tentar imaginar isso numa doença física. Você caiu no chão e ralou aqui. Você pega um mertiolate, passa, pega um band-aid, põe. Mas se for um corte profundo, se for uma fratura exposta, você não vai botar um mertiolate, você não vai botar um band-aid. Então foi preciso vir o trabalho da iniciação. Aí nós já estamos em 1971, mais ou menos. Aí veio a iniciação. Nós não usávamos colete, era só fita. Aí veio a iniciação. Coisa linda. Ninguém entendia, perguntavam o que era aquilo. A mesma iniciação pela qual passou o nosso chefe. Quem é o nosso chefe? Jesus. Ele iniciou, a mesma que ele passou é a que nós passamos. Sendo que quando ele foi iniciar, a luz dele cegava as pessoas. As pessoas não... Vocês lembram da história quando ele foi se batizar com João Batista? João Batista disse, não, mas é o Senhor. Ele não, cumpra-se o que tem que ser feito. Na iniciação dele, a luminosidade era algo esplendoroso. Então, para evitar aquele choque luminoso, colocou-se nele um capuz. Entenderam alguma coisa? Ok. Não posso falar mais sobre isso. Bom, então, com a iniciação vieram os trabalhos da força iniciática. Nasceu-se, por exemplo, uma junção, uma iniciação, onde só um mestre que tenha um colete pode participar. Se você não tem um colete, você não entra na junção. Você não entra numa indução, que nós não temos aqui ainda. Aí eu já estou com a cabeça no templo mãe, né? Mas, enfim, vamos imaginar que quando a gente tiver todos os trabalhos aqui, vocês iniciados poderão vir para uma sessão branca. Não precisarão mais rodar 200 quilômetros, 300 quilômetros para uma sessão branca, porque vocês vão ter a sessão branca aqui, mas só poderá participar da sessão branca quem estiver com um colete. Estão entendendo? Porque tudo é esfera sobre esfera, são forças. A força iniciática, ela aumenta o poder da cura. O mestre Apará, que incorpora o seu mentor na força evangélica, quando ele for incorporar com um colete, ele vai sentir muito mais esta energia. Mas a doutrina não para aí. Entre o que a doutrina tinha na época da tia Neiva e o que ela podia oferecer, tinha um abismo enorme. Eu falo um grande cânion, né? Mas a gente precisava se preparar, porque não se pode dar pérolas aos porcos. Dar pérola aos porcos é isso, é eu pegar um poder e colocar na sua mão sem te explicar, sem te dar uma menor noção. Se você der uma pérola para um porco, o que você acha que ele vai fazer com a pérola? Ele vai pensar que é uma balinha, ele vai comer. Tá certo? Depois de muitos anos nasceu a força da cabala, que até hoje a gente não tem direito, noção do que seja. A força da cabala, a força cabalística. A força da cabala é um poder imenso que vem diretamente da fonte.
vem diretamente de Deus. O que se pode fazer com uma força da Cabala? A tia Neiva tem uma frase que ela dizia assim: nem todos os homens do mundo conseguem fazer o que 7 homens faz na força da Cabala. Só 7, usando a força da Cabala, consegue fazer o que nem toda a humanidade consegue. Nós não temos noção. É força direto de Deus. E aí você participa do trabalho ou da consagração que vai te permitir ter acesso à força da Cabala. Que consagração é essa? Elevação de espada. Vocês não sabiam? Quando você eleva a espada, você muda a tua roupagem. Você passa a adentrar a força do mestrado. Você passa a usar roupa marrom. Os mestres usam uma capa. Olha o ministro Maruí. Olha lá para a foto do ministro Maruí. Olha a aba da capa atrás dele. Vocês passam a ter acesso à força da Cabala. Você não pode entrar num hand se você não tiver a força da Cabala. Mas você elevou espadas, você já pode ir para o hand, na posição que não emite. Você não pode participar de uma escalada se não tiver a força da Cabala no seu plexo. Mas você elevou espadas, você pode ir para uma escalada, buscar a força do reino central para o seu plexo. Você não pode conversar com o seu cobrador, diretamente com ele, tete a tete, se não tiver a energia da força da Cabala. Mas você elevou espadas, você pode participar de um angical. E ele chega e conversa com você no angical. Aliás, para quem não sabia, a partir da corrente mestra, nós também estamos abrindo a porta do angical aqui em Limeira. Tudo tem um porquê, que a própria tia Neiva não sabia, porque ela não trazia tudo de uma vez. Ela fazia estrela candente, imagina, uma mulher que desenhava muito mal e não era engenheira, não tinha domínio dos números, e o filho dela, Gilberto, né, o Trino Ajaran, mas mãe, é para fazer o quê? Você está dizendo como é? É assim, meu filho, é um negócio do tamanho da gente, é um retângulo assim grandão, e é um pouquinho inclinado. Aí ele fez do jeito que ela pediu. Eles estavam construindo a estrela candente do templo mãe. Ele fez. Aí quando terminou, ele chamou ela para ver. É isso mesmo, mãe? É isso mesmo, meu filho. Eita, mamãe, mas isso parece um ataúde. Sabe o que é ataúde? Um caixão de defunto. Isso está parecendo coisa de defunto, mamãe. É mesmo, né, meu filho? Aí virou e foi andando para ir embora. Parou, voltou, virou-se para ele e disse: meu filho, mas eles estão dizendo que é assim mesmo, está certinho. E são 108 esse negócio aí, que depois a gente ficou sabendo que era o esquife. Essas histórias, hoje então, que a gente já conhece tudo, já está tudo, né, documentado, catalogado, são histórias maravilhosas, que mostram vencer barreiras, superar as dificuldades. 108 esquifes, onde você deita, põe a energia do seu plexo para libertar espíritos que não têm mais forma física e que não podem mais incorporar, não aparar aqui. Só a força da Cabala consegue fazer isso, tirando espíritos terríveis que estão provocando guerras nos países poderosos, nos continentes da vida, no continente africano, provocando a fome, provocando epidemias, pandemias, e a gente consegue levar para a estrela, promove a cura, e ninguém fica nem sabendo, mas nosso chefe sabe. Quem é o nosso chefe? Nós estamos fazendo o que ele pediu. Poder no templo mãe, começaram a nascer os templos. Então, como a gente já sabe de tudo isso, já conhece que tudo isso existe, a gente já gostaria que o nosso templo nascesse com aquele poder. E não pode, né? Nós temos que começar. E então vamos para a história de Limeira. Nasce o templo de Limeira. O templo é evangélico. Mas em São Paulo tem corrente mestra. Ou seja, templos iniciáticos. Então você vai lá e faz. Primeiro você emplaca. Seu adjunto está te dando autorização para quê? Quando ele te emplaca.
curar usando a força? Não, emplacamento evangélica. Curar. Igual, vamos voltar para a tia Neiva, igual trono, cura, linha de passe, né? Não pode ir para a junção. Mas aqui tem a junção evangélica, mas você não tem ainda o poder da força do colete, da força iniciática. A junção não importa. Ela vai curar elítrios, então você não pode. Contente-se com a mesa evangélica, tá bom? E não precisa você ir para lugar nenhum, não precisa você viajar. Tudo que você precisa está aqui em Limeira, ainda que aqui só tenha a força evangélica. Seu plexo é evangélico, mas aí você inicia. Eu estou vendo que essa jovem aqui é iniciada. Ela tem colete, ela está com o vestido branco, aquele senhor ali também é iniciado. Aí já mudou tudo, porque seu plexo é iniciático. Você já precisa de uma seção branca, você precisa de uma junção, você precisa de uma indução, você precisa, o seu plexo precisa. Por isso que aqui em São Paulo a gente não faz mais o que a gente fazia alguns anos atrás, iniciava num dia e levava no outro. O médium não tinha noção da força que entrava no plexo dele. Hoje a gente só tem um dia, consagra só naquele dia, e é o melhor para vocês. Bom? Muitas vezes o médium não aguenta e entrega as armas. A primeira dificuldade, ele entrega as armas. Aqui não, você inicia, você passa no mínimo 6 meses absorvendo aquela energia, aquela força, entende ela, passa as dificuldades, mas se perdoa, falha, não precisa ninguém saber, mas você sabe, mas você, você se perdoa e continua a sua jornada, não entrega as armas na primeira dificuldade, aí vem a elevação, é outro poder enorme, nós não temos noção. Agora imagina, quando a gente iniciava no sábado e elevava no domingo, não era culpa de vocês, tá bom? As necessidades faziam, e agora não precisa mais. Você pode ir para uma escalada, entra no ônibus, vai lá em Teresópolis, mas futuramente não vai precisar ir lá em Teresópolis, porque nós vamos ter a nossa estrela aqui em São Paulo. É assim que funciona. A mesmo trajeto, claro, bem mais fácil agora, que a tia passou, nós estamos passando também, tá bom? Bom, você iniciou, o templo aqui é evangélico, mas você tem um plexo iniciático, você já tem que viajar. Você já tem que viajar. De vez em quando você teria que ir lá em Santana de Parnaíba, Osasco, Ribeirão Preto, para manipular na força iniciática, porque o seu plexo é iniciático. Se você ficar só aqui, você adoece. Se você ficar só aqui, parece que está faltando alguma coisa. Porque o seu plexo é iniciático, precisa da força iniciática. Aí você eleva espadas, faz um juramento. Fantástico aquele juramento. É o meu segundo passo iniciático, meu Senhor e meu Deus. Provo a minha iniciação. Sou iniciado, sou mestre, porque confio em Ti, Jesus. Onde quer que esteja, sei que estarás me ouvindo. Promete que a partir dali você vai fazer pelo menos uma escalada por mês. Mas cadê o dinheiro? Uma escalada por mês é o que você prometeu. Porque o seu plexo agora é elevado, precisa de qual força? Cabalística. Não precisa comandar a estrela, mas você tem que ir lá deitar no esquife. Você tem que passar por aqueles espectros de luzes que chegam que os olhos físicos não enxergam. Mas suas células precisam. Porque o seu plexo agora não é só iniciático, é evangélico desde o emplacamento, iniciático desde a iniciação e agora cabalístico pela elevação de espadas. Tudo isso tem um preço. Tudo isso. Em todos esses rituais teve um juramento. No mínimo o do vinho. Ó Jesus, este é o teu sangue. E no final, ninguém jamais o quê? É muito sério esse juramento, viu? Muito sério. E a gente não percebe, chega num lugar, encontra uma coisa errada, comenta, fala, você está contaminando. Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim, é radical, é radical.
Aí você sai da doutrina, não estou vestido com as armas, vou na casa da minha irmã, na outra cidade, chego lá, olha, fulana, nossa irmã, e contamina, esquecendo o juramento do vinho. Ou vocês achavam que é contaminar com a seringa e sangue contaminado? É a língua, meus irmãos. Na iniciação, os doutrinadores pegam a espada, apontam ali na pira, para o plexo. O gume desta espada apontado ao meu peito é a demonstração viva do que te posso dar. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Não é fira-me quando eu fizer alguma coisa errada. Não é fira-me quando eu contaminar alguém. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Olha que juramento. Essa doutrina, o que te prende a ela são só os juramentos, só. Se algum dia você achar que não deve mais continuar nesta doutrina, não precisa entregar as armas, sabe? O simbolismo da entrega das armas é a fita. A indumentária foi você que pagou, menino. Foi R$1.000 e tantos que saiu do seu bolso. Você não tem... Agora, claro, você vai fazer o que com isso? Você vai desrespeitar a doutrina que te serviu por anos? Então você entrega, procura a Ponara, procura o adjunto, entrega para ele. Mas a conversa sua com o pai Seta Branca é ali, é só a fita. Você põe ali e diz assim: meu pai, estou me desvencilhando dos meus juramentos. A partir de agora eu posso beber, tomar o álcool, posso cruzar a corrente, eu posso contaminar as pessoas, eu posso brigar. Ninguém te prende aqui no vale, é só seu juramento. E o juramento quem fez foi você. A entrega das armas significa isso: meu pai, eu estou me desvencilhando dos meus juramentos. Vocês sabiam disso? Já que nós estamos falando da corrente mestra, é uma conversa de alto nível. Tem gente que abandona as armas e o motivo é o outro. É porque eu não gosto de fulano. E ele estar aqui é para esses encontros. Os encontros. Então você tem que se preparar para os encontros. E quando os encontros vier, perdoar, abraçar, amar. Qual é a base dessa doutrina? 3 palavrinhas que eu esqueci. Vocês todos conhecem. Então, parabéns para os instrutores de vocês. Viram que bacana? É só ter amor. Eu sei que não é tão simples, né? Mas é simples, é só ter amor. Se tiver muito difícil, vai para casa, fica um tempo, mas não comenta com ninguém. Levante a mão quem já participou do pajezinho daqui. Levante a mão. Pajé. Pô, tem muita gente que não participou, hein? Tem que participar, tá bom? Bom, o que é que o pajezinho fala quando faz o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia. Por favor, repete de novo essa parte. Espalha a luz e a concórdia. Tem gente que está num simples grupo de WhatsApp. Ele não posta uma mensagem, um bom dia, uma carta da tia Neiva, mas no dia que mandam para ele um vídeo de alguém sendo estuprado, atropelado, esfaqueado, ele fica louco para compartilhar isso. Aí posta no grupo do Vale. Ai, meu Deus, desculpem, grupo errado. Mas ele já disse a que veio, ele já disse o que é que mexe com ele. E uma criancinha está nos ensinando a espalhar o quê? A luz e a concórdia sobre o mundo o quê? Esta é a sua missão, Jaguar. Não é espalhar outra coisa. Qualquer outra coisa que você for compartilhar, analise se aquilo é luz e concórdia. Porque sua missão, seus juramentos são esses. Só deve espalhar a luz e a concórdia sobre o mundo atormentado. Qualquer outra coisa, você está contrariando os seus juramentos. Deu para entender como dá para aprender no pajezinho? Com o Pai Nosso de uma criança? Vamos terminar, né? Espalha a luz e a concórdia sobre o mundo atormentado. Que a sua bondade assim, que não hesita e não erra, seja feita em toda a terra e em todo o céu sem fim.
Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Vocês não sabem que cura que chegou aqui agora para nós, nesse instante, trazido por esse Pai Nosso. Espero que vocês todos estejam nesta mesma sintonia. Acabou de ser distribuído para cada um, nesse instante, a cura. Quando escutarem novamente esse Pai Nosso, não falem simplesmente, analisem cada palavra que vocês estão falando naquele instante, tá bom? Salve Deus. O templo nasceu com um comandante, então o templo só manipula uma força evangélica de um comandante. Naquele instante, você precisa zelar pela saúde do seu comandante, do seu adjunto. Porque tudo que vai ser aberto na casa, no primeiro estágio, é na aura, é no plexo do comandante. Na hora que você fizer uma prece em casa, na hora que você fizer a prece do meio-dia, das 3 horas, das 20 horas, meu Pai, que essa energia chegue até o meu adjunto. Porque se você abrir uma mesa, é na força do seu adjunto. Se você abrir um trono, está buscando no plexo do seu adjunto. Se ele não manipula, se ele não trabalha, se ele não vai na escalada, se ele não vai no templo iniciático, veja bem, nós estamos falando dessa senhora aqui, que está de colete, e que precisa ir no templo iniciático, porque o plexo dela é iniciático. Agora você imagine um adjunto, que é um arcanos, e que tem vários filhos sugando a energia dele, ainda que sem intenção. Inconscientemente. Gostei. Obrigado. Pararam para pensar nisso? Todo o templo de primeiro estágio abre na força do adjunto, com um comandante, ainda que não seja ele abrindo o trabalho. Um dia, esse presidente, percebendo que o povo está crescendo, que Tem mais água? Essa água está delícia, rapaz. Ele percebendo que as coisas estão evoluindo e tal, ele diz, eu quero ir para a corrente mestra. Então ele procura o coordenador dele. Esse é o procedimento. Não vou falar coordenador, não. Não é correto falar coordenador. Ele procura o trino responsável pelos templos do amanhecer, que é o trino Jarã. São 4 trinos. Ali está a foto dos 4 trinos. O trino que recebeu da tia Neiva a missão de conduzir os templos. É o último, é o 4º, é o Gilberto Zelaya, trino Jarã, filho de tia Neiva. Os outros 3 são trinos, com missões idênticas, de mesma força, de mesmo poder. Não tem um trino que é mais do que o outro. Vocês conseguem me entender? São palavras difíceis de explicar. Não existe um que é mais do que o outro. Você pega a seleção brasileira, tem 11 jogadores, mas o Neymar se destaca e tal. Não. Nós estamos falando ali de força espiritual. Um não é mais que o outro, mas cada um tem uma missão específica que é diferente da missão do outro. Um não pode pegar a missão do outro. Consegue me entender? É disso que eu estou falando. Porque aí o povo vai entendendo esta doutrina. Então deixa eu corrigir. Eu falei, procura o coordenador. Não é verdade. Rapaz, gostei. Eu lembrei do tempo que eu tinha um blackão desse aí, ó. Ali. Você procura, já tive, parece que não, mas meu black, eu penteava meu cabelo com aquele garfo assim, ó, jogava ele para cima. Cara, deu vontade de viajar para 1900 antigamente, viu? Parabéns aí, como é que é o nome dele? Guilherme, parabéns, Guilherme. Deu saudade agora. Então, meus irmãos, os trinos, eles têm esse poder. Então, se o presidente percebeu, junto com o povo, que pode dar esse grande passo em busca da força iniciática, então a gente procura o trino responsável pelos templos e pede a ele, me permita, companheiro, trazer a força iniciática para o meu templo. Até 2003, o trino autorizava ou não a corrente mestra.
Em 2003, nasceu o realinhamento, que o Bezerra tem acesso. Se alguém quiser estudar um pouquinho mais o realinhamento, procura o seu adjunto, que ele vai te ajudar, vai te mostrar o que é, vai explicar um pouquinho mais. O realinhamento foi a junção de todos os instrutores, coordenadores, trinos, porque os 3 trinos vivos na época, Michel, Nestor e Beto, participaram também, coordenadores e presidentes. Todo mundo deu sua sugestão, deu sua opinião, e ali nasceu, então, o templo no segundo estágio. Não existia, nasceu ali no realinhamento. Como que é isso, o templo no segundo estágio? É assim, chegamos à conclusão que quando o presidente pedia para o trino para ir para a força iniciática, ficava difícil da gente dizer para ele um não. Ele ia ficar, não é ele que está, né? Então ele ficaria decepcionado de dizer, poxa, mas não me autorizou por quê? Então nasceu o segundo estágio. Falou assim, ó, o segundo estágio é um estágio para você chegar na corrente mestra. O segundo estágio é um treinamento para você chegar na corrente mestra. No primeiro estágio, você não tem horário, você pode abrir qualquer horário. Claro, você não pode abrir qualquer horário todo dia. Você estabelece o horário que você quiser e a partir dali você vai abrir sempre naquele horário. Mas se você percebeu que 3 horas não é um bom horário, que o melhor horário é 3h30, para você mudar para 3h30, você não precisa pedir permissão para ninguém. Você tem que falar com o adjunto. Adjunto, vamos mudar para 3h30? É melhor. Aí o adjunto autoriza. Porque tudo gira em torno de quem? No primeiro estágio, do adjunto. Bom, mas no segundo estágio, nós vamos abrir com 3 comandantes, na força de 3 ministros. O primeiro estágio, você tentou fazer uma coisa, não deu, você ajusta. Primeiro estágio. Porque é primeiro estágio, prevalece o bom senso. Segundo estágio, não. Porque eu estou fazendo uma prévia da corrente mestra. Então não tem ajeitadinho. Tem que cumprir horário. Então, quando eu peço para o meu coordenador agora, porque o Trino Ajaran é muito difícil de você ter o acesso a ele. Agora ele desencarnou, né? Hoje você, para falar com o Trino Ajaran, você teria que falar com o Conselho de Arcanos, que é uma junção de 7 arcanos para conduzir a nossa doutrina, para conduzir os templos. Mas tem coisa que você não precisa chegar ao conselho, você fala com o seu coordenador, que no caso aqui de São Paulo sou eu, e o coordenador vai chegar até o conselho. E vai levar o que você está trazendo, que não é competência minha, é do conselho, eu vou levar para lá. É isso que eu quero dizer. Então, um templo que me procura, vamos supor, Salto, presidente é o Eduardo, está aqui. Matão, presidente é o Lobo, está aqui. Se ele me pede, André, eu quero botar a corrente mestra lá, ele me pede, eu digo, não, vamos para o segundo estágio. Esse aqui já está segundo estágio, aquele ali não está, não é? É primeiro estágio. Aí eu vou dizer, não, Lobo, você vai para o segundo estágio, só comigo. Agora, esse aqui já é segundo estágio. Se ele disser, André, quero ir para a corrente mestra, nós dois vamos analisar junto, e se a gente chegar à conclusão que é uma boa, aí eu vou pedir a permissão. Eu não vou autorizar. Eu vou pedir a permissão para o conselho. Vocês estão entendendo? Se o Trino estivesse vivo, eu pediria permissão para o Trino Ajaran. Meu Trino, olha, Salto, presidente é o Eduardo, o povo, tem uma quantidade X. Então, corrente mestra, força iniciática. O senhor autoriza? É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Então, o segundo estágio nasceu para isso, para a gente fazer essa avaliação. Será que eu não vou pedir a presença da corrente mestra, ela vai se instalar e com 2 meses eu vou perdê-la? Então, eu vou para o segundo. Vocês já infartaram também? A sua vida muda completamente. Sua vida muda. Você não briga por certas coisas porque não vale a pena. Eu gostei, eu sou mestre sol, né? Então, eu adoro isso aqui. Isso é um espectro de luz. Mas aí eu driblo um pouquinho, eu venho para cá um pouquinho, depois eu venho para cá, vai dar certo. Então, autorizado o segundo estágio, você vai fazer uma grande avaliação. Mas olha que detalhe, quando você for abrir ali, você já não vai abrir na força do adjunto. O segundo estágio já é na força dos trinos. Você já pede permissão aos trinos no segundo estágio, já treinando para a corrente mestra. Em termos de trabalho espiritual, não muda muito. Tem algum trabalho especificamente, Edu, que pode ter no segundo estágio que teoricamente não poderia? Não, não tem. Não está explícito. Eu lembro,
que eu participei ativamente do realinhamento e fui quem ajudou ali na digitação, inclusive, né? E eu lembro que quando eu fiz no segundo estágio, os trabalhos que nós poderíamos ter são, aí enumerei, minha mente horizontal fez com que eu fosse no Trino, a Jaran, e dissesse para ele, meu Trino, vamos fazer isso também no primeiro estágio. Ele falou, não, André, aí é que está a sabedoria, vamos deixar que o presidente decida, porque tudo gira na força. Olha que coisa, eu agora, olha o que eu estou aprendendo aqui, eu falando aqui agora estou vendo a sabedoria do Trino, porque já que o primeiro estágio gira na força do adjunto, deixe que ele vai saber o que ele vai precisar, não vamos definir, amarrar, dizer o que é que pode e o que é que não pode. O primeiro estágio é a lei do bom senso, é a lei do amor. Viu que bacana? É assim que nasceu o segundo estágio. Não existia antes de 2003 o segundo estágio. Aí veio a corrente mestra, que é o próximo passo para o templo, que era o caso aqui de Limeira, que está no segundo estágio. Aí nós vamos para a corrente mestra. Tá bom assim para vocês me ouvirem? Tá bom? Eu posso tirar o microfone? Poxa, caramba. Então, meus irmãos, o que é a corrente mestra para nós aqui em Limeira? É pedir a permissão divina para trazer até aqui a força iniciática. E o que é essa força iniciática? É tudo que essa doutrina pode oferecer dentro de um templo. Ela vem de Tapir. Ela é trabalhada pelo comandante do dia. Ela é força que se comanda, ela não é comandada, ela é força que se comanda. Então, ela avalia a necessidade daquele dia, a necessidade dos pacientes que vão chegar, a necessidade dos pacientes encarnados e desencarnados, e interage com o comandante. Quem comanda, ou quem puxa essa força, deixa eu corrigir, né, que eu falei que ela não se comanda, quem puxa essa força é o comandante. Então, o comandante, quando ele vai até ali, ele conversa com o Tapir. Ó grande oriente de Oxalá, ordene intercâmbio, Tapi Tapi, orixá André Luiz. Simiromba, orixá maior, Tapi Tapi, orixá André Luiz. Intercâmbio, Oxalá mandou, ó Tapi, ó Obatalá, salve Oxalá, salve Deus. Tapir Tapir dos grandes orixás, Simiromba, do grande oriente de Oxalá. Ó povo de Obatalá, ó povo de Obatalá, entrego meus olhos, minha boca e meus ouvidos para serem orientados e repartidos. Entrego a ti, meu Pai, meus olhos, minha boca e meus ouvidos. Por Tapir e Simiromba quero ser bem assistido. Senhor, ilumine a minha consciência para que santificado seja o meu espírito algum dia. Eu acabei de invocar Tapir. Herdamos esse poder de quem? De qual dos trinos nós herdamos o poder da invocação? Trino Araquém, falou bem. Mas para eu invocar, eu tenho que conhecer. E o conhecimento é de qual trino? Qual trino é responsável pelo conhecimento de todo esse acervo que eu estou tentando colocar? Só uma fagulhazinha para vocês. Tomuxi o primeiro. Tomuxi. Eu tenho que conhecer para poder invocar. Eu vou invocar o que eu não conheço. E quando esse poder chega, o que é que eu faço com ele? Curo. Qual dos trinos é o responsável pela cura? Sumanã. E qual dos trinos é responsável pelos templos? Ajarã. Dá para entender por que um trino não pode conduzir templos? Por que outro trino não pode invocar? Não é que nós não possamos invocar ou ser presidente de templo ou ter conhecimento. Não é isso. É responsabilidades. E todos os quatro não precisam de substituto. Quem for partindo, vai partindo e vai embora. Eles não precisam de substituto. Você pode ter até alguém para continuar a obra, mas não como substituto do poder que eles já trouxeram e já implantaram no nosso sistema e passaram para nós por herança. Você, comandante, quando chegar ali e invocar Tapir, você já está usando o conhecimento dos Tumuxis, a invocação dos Araquéns, para fazer a cura dos Sumanãs, dentro de todos os templos, ajarãs ou não ajarãs, enfim, vocês entenderam. Essa é uma doutrina iniciática. Não dá para
usar ela como uma firma ou uma empresa. Se não for do meu jeito, eu mando você embora. Eu não gosto de você, não entre mais aqui. O templo não é meu. O templo não é do presidente. O presidente é o responsável por conduzir. É a maior autoridade, mas ele não pode te impedir de entrar aqui. Você está garantido de permanecer dentro de um templo pela lei física. Vocês sabiam que na Constituição está dizendo que nós não podemos ter o nosso direito de ir e vir dentro de qualquer templo religioso cerceado? Ninguém pode cercear o seu direito de ir e vir num templo, muito menos um presidente. Vocês entenderam? Mas se você não tiver conduta, o presidente pode dizer para você: salve Deus, mestre, o senhor não poderá comandar enquanto o senhor não tiver conduta, porque comando é do presidente. É como se fosse a chave da casa dele. Ele não vai entregar para qualquer um. Você tem que ter conduta, tem que respeitar. Deu para entender? Então, a gente está sempre nesses valores. Quem tem o poder acha que pode, talvez, proibir. Não, não é proibir, é usar a sabedoria. Agora, não é aquele amor melado. Sabe aquele amor melado? Mestre, mas ele está pedindo comando, dá o comando para ele, mestre. Tá bom, porque eu não posso... Não, o adjunto é o detentor da chave de um comando. Se ele entregar um comando para um maluco, muita coisa errada pode acontecer no comando. Deu para entender? Às vezes eu tenho muita dificuldade para explicar isso e veio tão claro agora que eu soltei. Estou muito preocupado, não. Essa doutrina é iniciática, não tem meio termo, é ser ou não ser. Ou você está dentro do sistema e respeita e obedece, ou você está fora do sistema, não tem como ficar em cima do muro. É assim que funciona. Os 3 comandantes, então, vão puxar tapi, e o Nestor, nessa hora, falava sobre um telefone, por isso que eu escrevi aqui, o telefone do Nestor. A corrente mestra, o horário não é você que estabelece, não. Ela tem que ser aberta quarta-feira às 10 horas da manhã, o primeiro intercâmbio. E depois quarta-feira às 15 horas. Sábado às 10 horas da manhã e depois sábado às 15 horas, no mesmo dia. E domingo às 18 horas, exceto no dia da bênção do ministro, que abre às 15 horas. No Templo Mãe também abre às 15 horas, no dia da bênção do Pai Santa Branca. Por isso que a bênção do ministro é no mesmo dia da bênção do Pai Santa Branca, para que haja uma convergência de forças. Tem presidente aqui em São Paulo, eu estou torcendo para que ele ouça essa palestra, que está sendo gravada, depois eu ponho no YouTube e mando para vocês o link, que abre a bênção às 18 horas, porque é a hora que ele pode chegar no templo, então ele abre o templo às 18 horas. Não posso falar muito não, senão ele sabe que eu estou falando dele. Mas não foi assim que nasceu a bênção do ministro, ela nasceu numa convergência de forças com a bênção do Pai Santa Branca no Templo Mãe. Tanto que o Templo Mãe abre todos os domingos às 18 horas. Exceto no primeiro domingo do mês, que abre às 15 por causa da bênção do Pai. Mas a gente não conhece as coisas, quer fazer do jeito que dá para fazer. Tá bom? O Nestor, numa palestra, ele disse assim, que a corrente mestra é como um telefonema. Imagina que você está em casa, eu vou me imaginar na minha casa que tem 2 andares. Eu estou lá embaixo, tomando café, e meu celular está lá em cima, e ele está tocando. Aí eu deixo o café e corro. Só que infartado eu não posso correr muito. Então eu corro devagarzinho, vou subir na escada devagarzinho. Quando eu cheguei para atender o telefone parou de tocar. Faz de conta que era no telefone fixo. Eu não tenho bina no telefone fixo. E agora? Adianta eu pegar o telefone e botar no ouvido? Alô, alô, vai tim, 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 já era. Entenderam o episódio? Agora vamos falar do Nestor. Nestor disse que se você chegar naquela pira para abrir às 10h05... é como o telefone, que você não atendeu. Já era. Deu para entender? Está bem explicadinho essa do telefone. Obrigado, Nestor, meu companheiro. Vocês entenderam? É um exemplo bacana demais. Você pode chegar ali 5:10 e ficar ali olhando o relógio, porque quando dá 10 horas, você tem, na realidade, 60 segundos dentro de 10 horas. 10 horas e 1 segundo é 10 horas, 10 horas e 20 segundos é 10 horas, 10 horas e 59 segundos é 10 horas. Agora, 10 horas e 1 minuto é 10 horas e 1 minuto. Vale o relógio do comandante. Mas hoje, com o celular ligado, não tem como, né? Está tudo certinho. Deu para entender? Não pode falhar com o horário. Se você vai abrir 15 horas e 10 minutos, segundo ele, melhor não abrir. É um teatro que você vai fazer. Não são minhas as palavras. Isso é ensinamento do Nestor. Então, nós temos que lutar para quê? Para que isso não aconteça. Deu para entender? Essa preocupação Bezerra já tem. Bezerra escala,
3, mas tem sempre mais um de reserva. Muito cuidado com certas responsabilidades. A escala é sua, mas não é sua. Você não pode vir, tem uma consulta médica, bateu o carro, furou o pneu, não importa, devolva para quem te escalou. Você pode até dizer, Bezerra, amanhã eu estou escalado e olha, eu tenho um compromisso de urgência, imprevistos acontecem. Então estou ligando, ou seja, tenha responsabilidade. Não fale assim, Bezerra se vira. Não é assim. Você vai ser responsável pela corrente mestra provavelmente não ter sido aberta. Então você tem que ligar. Você pode até ligar, Bezerra, eu já falei com o Edu Ariata, ele está disponível. Se você não tiver um comandante, liga para ele que ele vai. Mas você não pode botar o Edu no seu lugar. Vocês entenderam? Você recebeu daqui do templo, você tem que devolver para quem te entregou. Isso vale para a Estrela Candente. Se você um dia, quando a Estrela de São Paulo estiver funcionando, você vai estar comandando, meu velho. Mas você não pode ir. Quem fez a escala? Admitamos que tenha sido eu. Devolva para mim. Eu não posso ir. Ô Joaquim, meu amigo, vá lá e assuma. Não funciona assim. Vamos pensar no tempo que Zé Luiz Janatan fazia a escala. Devolva para José Luiz Janatan. Ainda que você possa dizer, Zé Luiz, meu primo, que é Janatan também, está aqui, pode ir, vai estar lá, ele pode comandar. O Zé talvez diga, não, vai ser o segundo comandante, que aí já tem uma escala. Enfim, eu não quero entrar em detalhes. Eu só quero explicar para vocês sobre esta responsabilidade. Tem gente que não tem noção. Ela chega na força de quem? Pelo chamado de quem? Dos 3, o quê? Comandantes. Se ele não estiver em sintonia, se ele estiver desarmonizado, ele vai afetar a corrente mestra. Ela vem na plenitude dela? Não, ela vem de acordo com o que ela precisa atender. E ela já sabe o que ela precisa atender. Vai ter 10 pacientes, ela vem numa vibração, junto com a dos comandantes, que é quem chama ela. E como é que ela é distribuída no templo? Alguém tem noção? Está vendo aquela seta apontando para baixo? Ela desce por ali, de Itapi. Está vendo aquela seta na pira? Todo o simbolismo está na pira. Ela desce e entra aqui, nesse corredor. Por isso que os recepcionistas pedem para vocês só andarem no sentido horário. Mesmo que a gente está aqui, aí tem que ir ali no Castelo dos Devas, é raro quem vai ali, dá a volta e entra para o Castelo dos Devas. Normalmente a gente vai contra o fluxo energético, mas ela circula assim. E agora com a corrente mestra nós vamos ter que pensar nisso, porque vocês não tinham a corrente mestra aqui e vão passar a ter. Então ela desce por aquela seta, é jogada nesse fluxo, como se fosse um rio, e ela vai aqui, ela vai aqui. Ela não passa para dentro da parede do Pai Santa Branca, ela dá a volta aqui no Pai Santa Branca. Cruza a linha máter da vida, que tem no meio do templo, que você só pode passar de um lado para o outro fazendo uma reverência. Você vira no Pai Santa Branca, no Cristo, na pira, na presença divina, na base da mesa, no rande, você tem que virar, porque esse é o meio do templo. Ela passa para o lado de lá e ela vai jogando onde precisa. A corrente mestra é assim. Ela não entra nos castelos. Mas o Bezerra já me mostrou a obra que está fazendo ali atrás. Parabéns, Bezerra. Parabéns, povo Maruí. Eu até tinha anotado aqui sobre isso. Não para, é obra, é tudo, porque agora vai ter corrente mestra. Cadê a junção? Cadê a indução? Cadê o oráculo do Pai Santa Branca? Cadê o sudálio e não a linha de passe? Cadê o cruz do caminho? Vocês vão ter direito a tudo? Vocês vão querer só a metade? Tem que fazer obra. Ali atrás está sendo feito. Então, a corrente mestra não entra no castelo, ela projeta. Está precisando, está tendo uma junção, ela joga lá dentro. Está tendo uma indução, ela joga. Indução é para nossas vidas materiais. Eu quero ver os cabras não construir essa indução logo em um mês. É para nossa vida material. Abre os caminhos. Corrente negativa, cheguem até aqui na força iniciática. Não é a defumação que é na força evangélica. A força evangélica cura, mas a iniciática é uma cirurgia precisa. Estão alcançando? Então ela vai jogando. Ela vai jogando para fazer a cura e vai recolhendo o que tiver estragado, doente, deteriorado. Vai lá na parede do rande e volta. E sobe por aquela seta que tem do lado de lá, na pira, apontando para cima. Está vendo ali uma seta apontando para cima? Do mesmo jeito que tem uma seta aqui apontando para baixo.
Ela sobe, vai para os mundos encantados, é transformada e volta num fluxo contínuo que não para. Esses mantras são 108 mantras de força, que eles funcionam como um dossel. Já ouviram um dossel? É um dossel energético, parece uma trança. São 108 mantras de força, que não tem nada a ver com os 108 mantras de força de Tia Neiva, que ela foi em busca da Ágla Quataí 108 e disponibilizou para nós por herança. O seu, quando você entra, se junta com os 108 da corrente mestra, mas não vira 216. Deu para entender? Ele fortalece. Imagina que eu trouxe água da estrela, meio copo de água da estrela, mas acabou. Aí eu digo, tem mais água aí? Por falar nisso, tem mais água aí? Aí ele pega a água de Limeira e joga aqui dentro. Tem duas águas aqui dentro? Não, tem uma água só. Dá para entender? Ainda que eu saiba que tem uma água que veio de Itapecerica e tem a outra água que veio de Limeira, mas é tudo água. Deu para entender? É difícil explicar isso. Você tem 108 mantras de força da corrente mestra que se junta com 108 mantras de força das suas consagrações. E você agrega, você torna esse poder mais curador, mais forte, mas não pode num templo ter mais do que 108 mantras de força. É o número máximo que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, 108, que equivale 1 mais 0 mais 8 a 9, que é a força do Santo Nono. A pira, então, ela tem uma representatividade fantástica. Sempre que você subir a pira, nunca dê as costas para a pira. Tem gente que não sabendo disso, sobe na pira, aí antes de fazer a preparação, vira para Cristo, faz a reverência para Cristo, dando as costas para a pira. Depois, ele acha que está fazendo bonito, e pior que tem gente que está daqui olhando, nossa, que lindo. O que é que você acha que esse cara vai fazer? A mesma coisa. Mas olha a mureta separando a força do Cristo e a mureta separando a força da pira. Deu para entender? Você está na pira, vire para a pira. Você está no Cristo, vire para o Cristo. Ah, mestre, então quando eu viro para o Cristo, eu não estou dando a costa para a pira. Não, você está na área do Cristo. Olha a mureta. Exato. Tia Neiva entrando com Antônio Carlos, quem me contou isso foi Antônio Carlos, adjunto Cairã, quando eu trouxe ele para São Paulo. Tia Neiva entrando no Templo Mãe, teve um impacto quando viu um mestre elevado e falou para ele, Antônio Carlos, aquele mestre é quem está segurando a corrente mestra. Os 3 comandantes estavam viajando na maionese. Quanto que foi o jogo do Flamengo ontem? Palmeiras jogou com o Corinthians, estava viajando na maionese. A corrente mestra do Templo Mãe naquele dia estava sendo segura por um mestre elevado, que era quem estava lá com pleno amor. Essa é uma história de Tia Neiva. Tá bom? A aura dos comandantes. Todos nós temos uma aura que se dilata. Aura. Sabe uma fotografia de um santo, quando você entra numa igreja, não tem uma auréola? Todos nós temos aura, não é só os santos que têm, não. Todos nós. O Vilela, quando... Ali o Cristo, você olha o Cristo curador, tem uma auréola. Se você olhar a foto dos ministros, o Vilela também costumava colocar uma aura mais luminosa, ele não faz aquele círculo igual a Igreja Católica faz. Mas não importa, é para você ter uma noção. O comandante, quando ele está no comando da corrente mestra, a aura dele se dilata 8 metros. 8 metros de raio. O que é raio? É daqui para frente 8 metros, daqui para trás 8 metros, o que daria 16 metros de diâmetro. Diâmetro 16 metros. 8 metros de raio. Para qualquer lado que eu olhe, a minha aura invade 8 metros. Meu filho, ande 8 passos para lá, por favor. Só para eles terem uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. A aura de cada um dos comandantes alcança 8 metros. Então, muito cuidado quando o trabalho estiver aberto e você parar aqui. Oh, salve Deus, mestre, guarde minha capa aí no radar. Salve Deus, mestre. Quanto é que foi o jogo da seleção ontem? Sabe aquela coisa? Brasil e Bélgica jogou ontem. Foi quanto? Tinha que lembrar, né? Não converse besteira.
Não mexa com os comandantes, não tira o comandante da atenção dele, porque a aura dele não se deslocou 8 metros para conversar bobeira. Vocês conseguem me entender? Isso tudo vocês sabem, mas a gente parece que esquece quando entra no templo. Então você passa, não se deve parar. Tem templos que têm feito o radar, Bezerra, lá no Sumário, e lá em Diamantina, Minas Gerais, o radar é dessa altura. É cá em cima, para ninguém encostar, para ninguém botar o braço. Em Diamantina, eu brincando, eu filmando o Chaveirinho, ô André, aí eu dizia, o que é? E ele subia, porque é lá embaixo o radar. E no Sumário a mesma coisa, no Sumário aqui em Contagem, que a gente teve há 2 sábados atrás. 2 sábados atrás. Quem está com a força do comando são os comandantes. A corrente mestra está sob o comando dos comandantes, mas a gente não pode esquecer que o adjunto, mesmo que não esteja no comando, é um radar ambulante. Então tem que ter respeito pelo adjunto sempre. Ok? Adjunto é adjunto. Agora, o adjunto, na realidade, naquele dia que não está no comando, está sob o comando dos 3 comandantes. É uma questão de respeito mútuo sempre, tá bom? Então, você tem a junção evangélica aqui. Quantos mestres lua tem que ir lá para dentro do aledar da junção evangélica? Para a gente conseguir fazer uma junção evangélica. Na junção iniciática, bastam 2. Entenderam a diferença? Entenderam a potência que é a força iniciática? Deu para entender? Eu estou tentando só com o exemplo da junção te dizer. Eu tenho uma caminhonete e eu comprei 1000 tijolos para levar para a Estrela. Eu tenho que dar 4 viagens com a minha caminhonete, porque ela é pequenininha. Ela não aguenta ela aguenta X quilos, ela não aguenta toneladas. Então eu boto 250 blocos, levo, descarrego, volto, carrego mais 250, eu dou 4 viagens. Mas se eu tivesse um caminhão, eu dava uma viagem só. Deu para entender uma comparação que eu estou fazendo, força evangélica e força iniciática. Então vamos para os trabalhos. Vocês agora ainda não, mas na hora que implantar, a partir de 1º de agosto começa o que a gente chama de avinhamento. Avinhamento da corrente mestra. Ok, está tudo certo. Começa o avinhamento. Vocês já vão estar na sintonia da corrente mestra, mas falhas ainda poderão ocorrer, porque ainda não é a corrente mestra. Em outubro é a corrente mestra. Então aí já tem que prever. Quantos comandantes são? 3, bota mais um. Tá bom? 4. Deixa um ali de reserva. São situações. Aí tem coisa que vai passar, que não adianta a gente prever agora. Deixa acontecer para nós irmos aprendendo juntos. Anota. André, aconteceu, porque eu posso ajudar muito. Eu tenho muita experiência e eu posso dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom fazer, a gente não pode correr risco aqui e ali. Ok. Quando começarmos a ter esses trabalhos, nós vamos puxar para cá o RAND. Nós não temos o RAND com o 2º estágio. Então, vocês vão ter o RAND. Vocês vão assumir prisão? Vocês estão pensando que vocês vão viajar 200 quilômetros para libertar no Aramê? O Aramê termina meia-noite, depois você tem que rodar mais 200 quilômetros para voltar para casa. Vocês vão ter Aramê aqui. Quarta-feira à noite, quarta-feira é o dia do leito magnético a nível de Brasil, trazido por tia Neiva. Quem disse que vocês não podem ter um leito magnético aqui? Vocês vão poder ter um leito magnético, um trabalho que dura 3 horas. E que a tia Neiva conta uma história belíssima do leito magnético e do RAND, que conseguiu fazer uma cura de uma senhora, mulher de um deputado, que já tinha 8 anos de atrofia física, e ela curou ali no leito magnético e no RAND. É também o trabalho de leito magnético e de RAND, que pegam os espíritos que estão se deformando e prepara ele para colocar ele no boqueirão. O boqueirão é a área da estrela candente, onde os espíritos que vão passar nos esquifes ficam esperando. Mas eles não vão direto para lá, eles passam primeiro no leito magnético e no RAND. Vocês vão colaborar também com esses espíritos que estarão passando na estrela candente. Ok? O que mais? Alabá, força da lua, a força da lua durante 7 dias à noite. Veja bem, tudo isso é o adjunto de vocês que vai dizer,
quando é que vai começar. Ele pode implantar a corrente mestra em outubro e dizer, ó, gente, cada mês nós vamos implantar um trabalho novo, porque o povo precisa se acostumar. Às vezes você joga tudo de uma vez e o povo não aguenta. Então, a Alabá nossa vai começar em novembro. Em dezembro, eu não estou dizendo que tem que ser isso. Está bem claro a palestra, não está? O Bezerra, então, diz, vamos começar o leito magnético em dezembro. Todo mês nós vamos ter um leito magnético. Imagina, não é só o Bezerra, os presidentes da região de Campinas vão estar somando com essa corrente mestra. Então, vai ter um leito magnético comandado pelo Bezerra, depois um pelo Eduardo, outro pelo Lobo, e que vão trazer seus povos também. Leito magnético é um trabalho grande, é um trabalho difícil. Tem gente que monta, vem gente, viaja, sai gente daqui, chega lá, não consegue fazer. Lá em Santana, lá em Osasco, e não consegue. Ah, vamos fazer um rande, porque não consegue fazer o leito magnético. Deu para entender? E mais outros trabalhos que minha mente não está alcançando agora. Eu já tinha falado antes do Angical, da Sessão Branca, né? Me lembra mais algum, da indução, do Sudálio, da Cruz do Caminho, do Oráculo, do Alabá, do casamento. A gente não pode ter casamento aqui. A partir de agora nós podemos ter o casamento aqui. A iniciação também, na hora que for possível, a gente pedir autorização ao Conselho para que o Conselho reestabeleça no nosso calendário de São Paulo. Aí vai depender muito mais de mim e de vocês aqui, tá com tudo pronto, para a gente trazer a cura iniciática, lembrou bem o mestre ali, a cura iniciática, mas já que eu estava falando da iniciação, a gente vai poder pedir, no momento oportuno, a iniciação para cá também. Vamos deixar que a corrente mestra esteja consolidada, né? Eu não vou fazer isso agora em outubro. Quando eu falo que a gente vai pedir permissão, temos certeza que não vai ter nada se opondo, porque o importante é ter o castelo e ter a corrente mestra garantida aqui, tá bom? Ano que vem nós vamos mudar talvez as datas. É de sua intenção puxarmos a iniciação para cá? Sim. Então, já quando eu for fazer o calendário do ano que vem, a gente já vai modificar aqueles meses para poder encaixar e ter. Salve Deus. Alguma pergunta? Que eu já falei muito. Du, quer falar um pouquinho, Du? Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. Meus mestres. A região de Campinas, né, está se mobilizando para somar aqui no Templo de Limeira, para gente que faz parte também da história aqui do templo, vendo essa realidade e lembrando de como tudo começou, a gente fica muito feliz dessa conquista e entendemos que é nossa responsabilidade, tá? Então, os templos da nossa coordenação, que são Atibaia, Piracicaba, Santa Bárbara, Hortolândia, Salto, vão estar somando com vocês aqui nos sábados. Fizemos uma escala entre nós e vamos procurar cumprir, tá? Porque a corrente mestra, a gente entende que é a corrente mestra da região metropolitana de Campinas, porque todos nós poderemos aproveitar o Angical, o leito magnético, o rande, é de nosso interesse. E eu fico muito feliz vendo o desprendimento dos adjuntos, né, que estão comprando essa ideia. E, para falar bem a verdade para vocês, não é algo simples e fácil. É uma grande conquista, porque nós temos os nossos compromissos com o nosso povo, né? Então, a gente vendo os adjuntos se mobilizando, deixando lá o seu vice-presidente responsável, porque temos vários compromissos também com a Estrela de São Paulo, com a Escalada em Teresópolis. Então, é algo que nos faz muito feliz e a gente tem a certeza que vai dar certo. A gente está assumindo esse compromisso com o Bezerra, na certeza de que vai dar certo. E em Cristo Jesus, em outubro, vamos estar juntos aqui na implantação da corrente mestra. Antes até, no aviamento também. Não, a gente começa já no aviamento. A escala já está feita para o aviamento, mas na implantação da corrente vamos estar aqui em Cristo Jesus. Salve Deus. Ivone, quer deixar uma mensagem também? Importante te ouvir. É mesmo, é só agradecer. Agradecer primeiramente, como o Eduardo falou. É uma coisa que nunca aconteceu na nossa região, essa mobilização dos adjuntos em implantar, em ajudar a implantar a corrente mestra dentro do tempo. Então, assim, eu achei que isso é uma coisa muito bonita, mas também veio de uma necessidade. Realmente a gente está precisando mesmo, porque a estrela candente está chegando, é uma realidade, e eu acredito que toda essa movimentação é também em prol dessa estrela. Tudo está sendo movimentado a esse favor. E eu acredito que
mentores, o próprio ministro Mavi, tem assim, tentado acalmar meu coração pela preocupação que eu tenho, porque o nosso corpo mediúnico é um corpo mediúnico muito assim, muito unido, graças a Deus. E assim, nós estamos muito confiantes de que a gente vai conseguir, junto com esses adjuntos que estão junto com a gente aí, o nosso grandioso Mestre Jesus, como o André falou, que é o nosso patrão, né? Ele está realmente confiante em nós. Então, o que a gente tem mais é que pedir algo para essa branca, Jesus, que nos conceda mesmo essa oportunidade física e espiritual para a gente conseguir trazer essa corrente mestra e levar ela adiante. Então, o que a gente tem mais é que agradecer aos tutores, a esse povo marinho que a gente tem aqui, que é maravilhoso, sabe, que está aqui com a gente por esses anos aqui. Eu só tenho que agradecer esse povo aqui, esse povo marinho. Salve mesmo, mestre, né? Então, realmente para nós, com a ajuda dos mestres adjuntos da região, esse prestamento nos impulsionou muito mais, né? Para que a gente pudesse, né, ter essa firmeza, né? Para a gente poder atrás dessa cabeça. Eu lembro que em 2004, 2005, já se falava exatamente nessa ideia. Isso aí está 15 anos atrás, por aí, né? Mas aí a gente depende, né, passo a passo. É preciso chegar um momento que é possível. Eu lembro que, acho que em janeiro, aí o ano comentaram, né? Olha, se nós chegássemos, quantos anos? 6 doutrinadores. Acho que 4 ou 6. Se chegasse 6 doutrinadores, daí nós abríamos a corrente mestre. Né? E aí, foi chegando, aí o mestre, né? Até de Ucrânia, até cobrou ela. Escuta, você falou tanto, veio tanto, veio mais tanto. Já tem uns 20, né? Entendeu? Então, as coisas são o seguinte, né? As coisas se movimentaram, a coisa chegou, certo? E tudo tem uma razão, tudo tem uma razão. Às vezes a gente toma algumas decisões da vida da gente por certa razão. Eu me lembro até mesmo quando nós fomos abrir um templo em 97. 97, falei, Donato. Lá no Paraná. Aqui, né? Falei, Donato, você é o presidente. Não, combinado. Aí de repente veio a entrega dos cavaleiros pelos Trinajaré. Donato falou, mestre Zena, o presidente é você. Eu, Donato, mas não tem jeito, você não sei como é que funciona nada disso, entendeu? Eu falei, não, você não sei não, você é o presidente. E aí então foi quando que a gente assumiu, né, o compromisso de abrir o templo em 97. Aí de repente em 2005 veio uma situação sobre o castelo iniciático, naquela época, né, que foi antes do, né, não, depois do randeamento ainda, né, que foi 2005, 2004, 2005, aí foi quando que o Trinajarã, junto com o Mário Quiocha, eles autorizou nós abrir o castelo iniciático. Nós fizemos 2 trabalhos, né, já devido a uma situação no estado de São Paulo também, entendeu? Que fez com que nós fomos fazer o castelo iniciático para poder resolver uma situação também no estado de São Paulo, entendeu? Mas aí depois, passando o tempo, tudo deu certo, né, e o Trinajarã, para poder fazer uma acerto a nível, não é de Limeira, a nível Brasil, né, entendeu? E foi onde que ele suspendeu todos os templos, né, que tinha castelo iniciático para não fazer mais a iniciação, entendeu? A não ser que tivesse a corrente mestre. A não ser que tivesse a corrente mestre. Se não tivesse a corrente mestre, não poderia fazer mais. E aí nós ficamos, né, esperando até um dia, né, e esse dia está chegando, né, e vendo agora também algumas situações recentes também, e as coisas tudo, né, se caminhou para chegar nesse ponto, né. Foi quando que nós fizemos aquela primeira reunião com vocês, né, com os mestres comandantes, aonde que cada um de nós assumiu, né, aquela responsabilidade perante aos ministros nossos, né, que poderia assumir tantas quartas, tanto sábado, domingo, né, dentro das nossas possibilidades, né, nada forçado, foi dentro de uma coisa assim, né, de que cada um, né, chegou na sua conclusão daquilo que era possível, né, e com isso foi possível a gente montar uma escala, né, e facilitou muito mais com a vinda dos mestres da região. A vinda dos mestres da região fez com que realmente a gente, né, estamos, né, procurando dar esse passo. Então eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né, tudo vai dar certo. Me lembro que quando nós fomos para o segundo estágio, nós também tivemos muita dificuldade, passamos uma época com dificuldade,
Mas graças a Deus, nós, né, no segundo estágio, superamos nesses 15 anos. E agora é uma nova etapa, né? A vida da gente é assim mesmo, mestre. Hoje nós, né, unidos, falamos de uma corrente mestra. É hoje. Amanhã, se Deus quiser, podemos estar o quê? Pensando no quê? No Turingano, no Estelineru, entendeu? Essa área não dá mais, tem que ir para outra área, entendeu? E assim vai, a vida é assim mesmo, entendeu? Não para, entendeu? Por isso que a tia Neva falava, é mestre ensinando mestre, entendeu? Então, vamos lá. O que for da nossa conquista, a gente vamos realizando e fazendo. Eu fico muito agradecido por tudo isso, né? Com a vinda do André, trazendo para nós essa palestra, nos ajudando nessa empreitada, entendeu? Tenho certeza que a partir de hoje a gente temos, né, mais conhecimento, né? E claro, vai junto com a responsabilidade, né, André? Entendeu? Dessa conquista, desse compromisso assumido, tá bom? Salve Deus, agradeço imensamente todos os mestres que estão aqui presentes, os mestres adjuntos arcanos e assim todos que estão aqui, né? Junto conosco nessa missão. Salve Deus. Nós vamos fazer uma contagem, pode ser? Porque a gente aproveita todo esse movimento, esses mentores que chegaram aqui. A gente canaliza essas forças em favor, inclusive, de vocês, das caminhadas, né? Eu podia até pedir para o Lobo fazer a contagem, mas eu vou aproveitar que eu estou aqui, viu, Lobo? Eu vou. Você quer falar, quer deixar uma mensagem também? É importante. Tá tranquilo? Tomé, quer deixar uma mensagem também, Tomé? Tá tranquilo? Então, meus irmãos, eu queria, antes da contagem, agradecer por vocês terem formado essa sintonia. É sempre muito importante dizer que o templo de Itapecerica é o terceiro templo Maruí, né? Eu sei que o primeiro é Limeira, o segundo é São Carlos. É Itapecerica, é templo também de vocês. Ainda ontem o Bezerra estava lá ajudando no banheiro e vestiário masculino, que já está quase pronto. Daqui a pouco vai sair também o dormitório masculino. Aí vamos começar a fazer o feminino, que é para quando a gente for construir a estrela, que vocês forem ajudar lá com a mão de obra de vocês já vão, dormem, para voltar no outro dia, né? Porque se a gente rodava 1.000 quilômetros, mais ou menos, aqui é menos, 900. Rodava 900 para fazer uma escalada, agora a gente vai rodar 150, né? Quanto que dá daqui até? 160. De minha casa aqui deu 160. Então, se botar 170, acho que está no tamanho. Mas, enfim, quando eu terminar a escalada, vocês vão dormir em casa. Não vai chegar no domingo em casa, vai chegar no outro dia. Bom, meus irmãos, salve Deus.